Fala pessoal, Prof. Renan trazendo aqui para vocês mais um vídeo resolvendo questões da certificação CPA 10 e CPA 20. Então eu vou colocar essas questões aqui na tela para vocês, vou comentar cada alternativa, trazer para vocês a resposta para a gente fazer uma super revisão desse conteúdo aqui. Só antes de começar, né, se esse conteúdo agrada a vocês, peço que vocês deixem um like aqui para dar aquela moral e também quem não for inscrito ainda no canal, aproveita e se inscreve. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo vai ter o link para os meus cursos de certificação financeira, CPA 10, CPA 20 e também a CEA. Dito isso, então, a gente vai começar aqui. Primeira questão, estou colocando aí na tela para vocês, e ela diz o seguinte: compete a CVM, fiscalizar e disciplinar. Vamos só relembrar um pouco aqui da CVM, tá? A Comissão de Valores Mobiliários. Ela é uma entidade supervisora do nosso mercado financeiro e ela vai cuidar principalmente de tudo que envolve o chamado mercado de capitais. E aí, quando eu digo isso, ela vai se envolver aqui tanto com os produtos que são negociados nesse mercado aqui de capitais, como ações, debêntures, notas promissórias, fundos de investimento, como também com as instituições que ofertam esses produtos, desde instituições que vão participar do processo ali na distribuição desses produtos, como instituições financeiras, né, como corretoras, distribuidoras, bem como também as empresas, que geralmente são as emissoras dos títulos. Então, quando eu falo em fiscalizar e disciplinar no âmbito aqui da CVM, eu tenho que buscar nas alternativas algo que seja relacionado a isso. A emissão e a distribuição de valores mobiliários no mercado de capitais, né? Lembrando que no mercado de capitais, também chamado de mercado de valores mobiliários, são negociados os valores mobiliários. O que eu posso associar aqui com esse conceito de valor mobiliário? É um título que ele pode passar de mão, ele pode se mover, né? Então, a debenture é um exemplo de um título que pode trocar de investidor, valor mobiliário. Tá? Então tá certo aqui. A CVM, ela realmente fiscaliza a disciplina, a distribuição e a emissão também foi o que eu falei, né? A emissão, quem faz a emissão de uma debenture é uma empresa. Só que para isso chegar ao grande público, eu preciso de uma instituição financeira que vai fazer a distribuição aqui. E a CVM ela atua nesse sentido. Planos de previdência complementar privada. Não, né? Aqui a gente ou está falando da SUSEP ou da Previc. Mercado de câmbio, eu vou colocar aqui do lado, tá? Mercado de câmbio é com o Bacen. Ele que vai ser o responsável por fiscalizar esse mercado. Assim como também emissão de CDBs. Vai cair no tocante aqui do Banco Central, porque quem emite um CDB é uma instituição financeira, um produto bancário. Então o gabarito aqui da primeira está na letra A. Coloquem aí nos comentários depois quanto vocês acertaram, tá? É importante aí que vocês sempre mantenham um nível de acertos acima de 70, né? Que é o que vocês têm que buscar na prova. O gerente de uma instituição financeira não poderá recomendar produtos ou serviços quando o cliente. Esse tipo de questão aqui aparece muito, tá? Nas provas da Ambima. E se trata aqui de algo que efetivamente vocês vão estar fazendo na prática quando vocês trabalharem com isso, né? Se já daqui a pouco vocês já não estão envolvidos com isso. Quando vocês estiverem recomendando um produto de investimento para o cliente, seguindo aqui, né, o que a gente tem na nossa legislação, eu tenho que cuidar aquilo que eu vou recomendar. Tem que ser compatível o produto de investimento que eu estou recomendando com o perfil do meu cliente. E existem algumas situações onde eu não vou poder recomendar. E por óbvio, uma dessas situações é quando não existir essa compatibilidade. Ou em outra palavra, quando existir uma incompatibilidade entre o meu investimento e o meu investidor. Tá? Então, se isso daqui não casar, eu, como profissional de uma instituição financeira, eu não posso fazer a recomendação. E o que seria esse perfil, né? Por exemplo, eu tenho um investimento que ele tem alto risco. E o meu investidor, ele é conservador. Ou seja, ele não se sente bem, ele não aceita investir em investimentos aonde o risco é muito grande. Então não casou, né? Eu precisaria aqui de um investidor que fosse arrojado. Como não casou, eu,
como representante aqui da instituição financeira, eu não posso recomendar. Essa é uma situação, tá? Quando mais eu também não vou poder recomendar? Quando o perfil desse cliente ele estiver desatualizado, daqui a pouco ele era conservador antes, agora ele virou arrojado, ou o contrário, né? Era arrojado e agora, de repente, por conta ali de fase da vida dele, ele virou conservador. Então eu tenho que ter sempre esse perfil atualizado. E uma outra situação é quando eu não consegui identificar o perfil do meu cliente. Eu não consegui, seja porque ele não respondeu, seja porque da maneira como ele respondeu, eu não consegui chegar ali e traçar qual que é o perfil dele. Então, nessas situações, o gerente dessa instituição financeira não pode recomendar. Quando ele apresentar o perfil como conservador, não, eu posso recomendar. Se eu tenho o perfil dele e é conservador, eu só vou ter que alinhar a minha oferta para esse perfil dele de conservador. Nesse exemplo aqui que eu coloquei, eu não poderia recomendar, não porque ele é conservador. Eu não poderia recomendar porque esse investimento aqui não casou. Agora, se eu tivesse um outro investimento que tivesse baixo risco, aí esse daqui eu poderia recomendar. Tá? Então, não é porque ele é conservador arrojado que isso por si só não vai me permitir recomendar. Apresentar perfil com informações desatualizadas. É o que eu falei, né? Se o perfil estiver desatualizado, eu não posso. Tiver idade igual ou inferior a 21 anos, não tem problema, tá? Eu posso sim, por exemplo, ofertar, recomendar um produto de investimento para um jovem de 18 anos. Não tem problema. Tiver um horizonte de investimento de curto prazo, também não é problema, né? Daqui a pouco ele precisa do dinheiro para daqui 6 meses. Ainda assim eu posso recomendar. Só vou ter que alinhar ali o investimento que vai casar com essa necessidade. O investidor possui as seguintes aplicações em uma instituição financeira: poupança 5.000, CRA 5.000, CPR 3.000 e debêntures aqui R$ 10.000. Em caso de liquidação extrajudicial da instituição financeira, esse investidor irá ser reembolsado pelo FGC no montante de. Lembrando que o FGC ele vai reembolsar principalmente investimentos que foram emitidos pela instituição financeira. Uma debenture não é emitido por essa instituição financeira, ela está fazendo aqui a distribuição desse produto. Aí é só a gente lembrar quais os investimentos que estão garantidos pelo FGC, ou se ficar mais fácil, eu lembrar quais não são. Então, debêntures, eu já falei, não é garantido pelo FGC, né? É um título que tem lá o seu risco de crédito mais elevado do que outros que daqui a pouco são cobertos pelo FGC. A célula do produtor rural, ela também não é garantida pelo FGC e nem o CRA, que é o Certificado de Recebível do Agronegócio. Já a poupança, ela tem garantia do FGC sim, até o valor de 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira ou conglomerado financeiro. Então, quanto que ele vai receber, nesse caso, já que aconteceu a liquidação extrajudicial da instituição? Só os R$ 5.000 aqui da caderneta de poupança, né? Que é o que tem ligação com a própria instituição mesmo. Um gerente de conta, sabendo que o seu cliente faz declaração de imposto de renda, então a declaração do IR, por meio do formulário completo. A gente tem o formulário simples e o formulário completo, lá na declaração de imposto de renda. O que que muda, né? O simples, ele já coloca ali uma alíquota de desconto que é padrão. Já o formulário completo, a pessoa ela vai trazer ali todas as despesas que podem ser dedutíveis. Bom, ele usa o formulário completo. Ele vai lá e ele mesmo coloca essas despesas dedutíveis. Então, o gerente explica a seu cliente que caso ele venha investir em um PGBL, que é um plano de previdência privado, ele poderá. Qual que é a associação que a gente tem que fazer? É lembrar que no PGBL é possível, a pessoa quando estiver preenchendo lá a declaração de imposto de renda, ela pode colocar essa despesa que ela teve com PGBL no ano, vamos supor aqui que ela investiu R$ 12.000 em PGBL, a despesa que ela teve. Ela vai colocar lá e esses R$ 12.000 aqui vão abater a base de cálculo de imposto de renda dela. Então, se a base de cálculo era R$ 100.000 e ela teria que pagar imposto de renda sobre esses R$ 100.000, como ela foi lá, preencheu o formulário completo e colocou o PGBL como despesa dedutível, agora a base de cálculo dela é esses 100 mil menos os 12 mil. Então, ela vai pagar imposto de renda sobre 88 mil. Só reforço que para isso acontecer, tem que ser o formulário completo, tem que colocar lá a despesa dedutível, senão
né? Ainda que ela tenha investido em PGBL, se ela escolher um formulário simples, não vai ter esse benefício tributário. Então, deduzir até 12%, detalhe, eu não falei, né? Aqui, coincidentemente, deu 12%. Mas o máximo que ela vai conseguir abater da base de cálculo de imposto de renda dela é até 12% da renda bruta anual tributável na declaração anual de ajuste de imposto de renda. Pessoa física é exatamente isso, tá? Isenção tributária para rendimentos das aplicações com mais de 10 anos. Não, né? Formulário completo, declaração de IR, PGBL, associação que a gente tem que fazer essa dedução de até 12%. Deduzir até 20%, até 12%. Ser tributado apenas sobre os rendimentos do plano quando resgatar os recursos. Se por um lado eu tenho esse benefício de abater a minha base de cálculo, por outro lado eu tenho que fazer o pagamento dos tributos não só sobre os rendimentos, mas sobre o total, né? Esse é o lado ruim aqui do PGBL. São atividades típicas dos bancos comerciais, né? Lembrando que a gente tem diferentes carteiras no mercado financeiro. Uma dessas carteiras é a carteira comercial, que os bancos comerciais vão usar, né? Aí a gente tem banco de investimento, que é a carteira de investimento, tem de desenvolvimento e por aí vai. Cada carteira, cada banco, quando ele faz só essa atividade, ele consegue fazer só as atividades que sejam relacionadas àquela carteira. Banco comercial, ele é principalmente conhecido por captar através de depósito à vista. Mas não é só isso, tá? Ele pode também fazer outras atividades. São atividades típicas, então, concessão de empréstimo? Com certeza, né? Banco comercial consegue emprestar crédito rural, pode daqui a pouco abrir conta de cheque especial, conta garantida. Então, tá correto. Desconto de título também, né? Chega lá uma empresa com uma nota promissória, o banco ele consegue fazer antecipação com um cheque pré-datado, ele também consegue fazer o desconto aí, o cliente recebe o dinheiro que ele só receberia lá no futuro. Atividade típica. Agora, administrar recursos de terceiros, isso não é uma atividade típica de um banco comercial. É uma atividade típica de um banco de investimento, por exemplo, mas não de banco comercial. Mas, Renan, eu tenho conta lá num banco, né? E esse banco aqui, ele pode captar através de depósito à vista, mas ele também trabalha com investimentos. Como é que fica nessa situação? Bom, isso acontece porque na prática é difícil a gente ter um banco que ele é só comercial, né? Na prática, o que a gente tem são os bancos múltiplos, que além da carteira comercial, também podem ter outras carteiras, como a carteira de investimento. Aí sim, né, ele pode captar através de depósito à vista, pode também administrar recursos de terceiros, mas aí ele vai ser um banco múltiplo com essas duas carteiras. Então não é atividade típica de um banco comercial. Operar em bolsa de valores também não, né? Quem vai fazer isso são as corretoras e distribuidoras. Então, com isso, a gente pode marcar aqui a letra A. Uma LCA resgatada por uma pessoa jurídica após 115 dias corridos de aplicação terá seus rendimentos tributados à alíquota de quanto? Cuidado para não marcar aqui 0%, né, que é a alíquota para pessoa física, porque a LCA, a LCI, elas têm isenção de imposto de renda para pessoa física. Agora, para pessoa jurídica, segue a chamada tabela regressiva, que a gente olha o tempo que esse valor ficou aplicado. Tá? Então, 115 dias corridos de aplicação, a gente vai ter de 0 a 180 uma alíquota, de 181 a 360 uma outra alíquota, de 361 até 720, de 720 para cima a gente vai ter uma outra alíquota, né? Começa aqui em 22,5%, aí isso daqui cai para 20%, aí 17,5% e aí 15%. Tá? Provavelmente aqui, né, essa pessoa jurídica deve ter, na verdade, vendido essa LCA no mercado secundário. Bom, 115 dias corridos de aplicação vai se enquadrar aqui de 0 a 180, a alíquota de 22,5% de imposto de renda, a gente marca a letra D. Lembrando que para a pessoa jurídica, então, a gente tem tributação sim na LCA e na LCI. Segundo a legislação, a destinação do lucro líquido do exercício de uma empresa deve ser deliberada. Nas empresas, sociedades anônimas, a gente tem um instrumento que ele vai ser importante para tomar decisões sobre assuntos que já estão
definidos na legislação. Entre esses assuntos, realmente está a destinação do lucro líquido. Tem outros assuntos? Tem. Por exemplo, a eleição de membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, aprovar a correção monetária do Estatuto Social. Tudo isso é resolvido nesse instrumento das sociedades anônimas. Qual é esse instrumento? A gente está falando aqui da AGO, que é uma assembleia que vai acontecer no âmbito da empresa, é uma assembleia geral e ela é ordinária, ou seja, ela vai ter que acontecer sempre ali em um mesmo período e os assuntos que vão ser deliberados na AGO já estão previamente definidos por conta da legislação. Existe um outro instrumento também, que é a AGE, a Assembleia Geral Extraordinária, ou seja, quando não for para deliberar sobre os assuntos que já estão na AGO, mas para qualquer outro tema, aí pode ser aberto uma AGE. Agora, destinação do lucro líquido do exercício, isso acontece na AGO, por isso que a gente pode marcar aqui a letra A. E com isso, então, a gente encerra aqui as questões de hoje. Espero que vocês tenham conseguido aí garantir os 70%, né, que é o percentual que vocês precisam, e mais, né, tomara que vocês tenham conseguido gabaritar as questões de hoje. Lembrando aí na descrição tem os links dos meus cursos para certificação financeira, onde vocês vão encontrar outras diversas questões que com certeza vão fazer a diferença aí na preparação de vocês. Vou indo nessa, um abraço a todos e até um próximo vídeo.